Bom dia, me chamo Antônio. Estamos aqui reunidos hoje para fazer um diálogo sobre a chegada da pandemia e os impactos na saúde pública e a vacinação e dos fake news. Estou aqui com Joyce, Levi E Aniel. vou falar um pouquinho sobre a introdução do Covid-19, da pandemia, no Brasil, porque ela surgiu na China como uma pneumonia no final de dezembro. E veio a chegar a ter casos no Brasil no início de 2020, mas veio se propagar mesmo pós-carnaval, onde a galera começou também a ter um pouquinho de noção do que estava acontecendo e o que era essa doença. tanto que foi o início de março que começou o fechamento já dos estabelecimentos. No caso, eu mesmo que trabalho numa rede multinacional, que é uma rede de cinema e tal, um local que é de entretenimento, onde tem um certo local que tem muita gente, é um local que se propaganda mais ainda o vírus. E aí começou o afastamento de todos os funcionários a ficar de quarentena em casa. Então isso fez com que a gente começasse a ter um alerta, começou a gente surgir mais a preocupação do que estava acontecendo no mundo, porque até então ninguém tinha a noção do quanto isso ia evoluir, até onde isso ia chegar, o quanto isso ia durar. Ninguém tinha noção de nada. A única noção que a gente tinha que era a restrição, que era para todos ficar em casa, de quarentena, uso de máscara, uso de álcool em gel e acompanhar os noticiários para saber o que estava acontecendo no mundo. E a gente pode ressaltar também, né, que muitas pessoas elas não acreditavam na Covid-19. Quando falavam para use máscara, use álcool em gel, a gente via muitas pessoas na rua que não usavam máscara, que não usavam álcool em gel, e isso, querendo ou não, afetava, né, e poderia passar o vírus para outra pessoa. Uma coisa interessante também é que o Covid-19 já existia antes, só que era mais afetado em animais. Aí com a evolução acabou surgindo afetando os seres humanos. Eu acredito também que, vocês também compartilham da minha visão, que o compartilhamento sobre o coronavírus acabou sendo muito pouco divulgado. Tanto que, por experiência pessoal, eu só acabei descobrindo que estava em pandemia, que tinha Covid, depois de um ano que eu vi no jornal que não podia sair na rua sem máscara. E também as pessoas achavam que essa doença não era letal ou que poderia acontecer algumas sequelas. A galera achava que era tipo, como é que fala? Algo do governo, algo inventado, entendeu? Então a galera desdenhava muito sobre isso. Não acreditavam real e também foi um impacto grande quando a galera começou a ver que era um caso sério e começou a afetar de fato mesmo a área de trabalho deles. Onde a galera deu uma surtada. Entendeu? Quando o Rio começou a fechar os estabelecimentos, só ter aberto mesmo farmácias, mercado e hospitais, fora isso, tudo fechado. Depois de um tempo que começou a abrir alguns restaurantes e a venda somente através de deliveries, e aí sim a gente começou a ter noção desse impacto que estava vindo em massa, né, do Covid. A Covid criando a população mais tecnológica, obrigando. Exatamente, aí começou a ter lives, começou a ter a forma de usar mais as redes sociais, e aí foi o surgimento das lives, a implementação mais das tecnologias, como o Delmar falou, e aí veio... O EAD muito foi a questão das aulas online, que muitas escolas e faculdades começaram a implementar. Fala um pouco sobre como foi a época que você era estudante, como é que foi o dia a dia ali, como é que foi o impacto dos alunos quando chegou aí. Rapaz, foi um impacto bastante extenso, porque quando a gente começou, né, quando a gente estudava, né, eu era criança na época, quando a gente começou o ensino médio, o primeiro ano,
a gente começou fazendo online. E muitas pessoas no online não estudavam, né? Às vezes estava lá no online, o professor fazia a chamada, e às vezes as pessoas nem estavam lá, porque não estavam prestando atenção. Isso acabou, querendo ou não, prejudicando muitas pessoas, né? Muitos adolescentes, assim como eu, fui prejudicado, porque Não era a mesma coisa. não era a presencial. mesma coisa presencial, obviamente não era a mesma coisa presencial. O online não dava para você prestar tanta atenção, porque querendo ou não, você estava em casa, você estava no seu conforto, entendeu? Na escola já é outra coisa, na faculdade também. Então, querendo ou não, acabou me prejudicando muito. E quando eu voltei para a escola, os assuntos que vieram acabou me afetando bastante. Outra coisa que veio também a me surpreender e me assustar foi o surgimento de as superlotações de hospitais, que não tinha mais como internar, não tinha tanto privado como público, não tinha mais como fazer a acomodação de tantas vítimas, tantas pessoas da Covid. E aí começou o surgimento de mortes em massa, de não ter local onde enterrar. E aí eu vi o quanto isso estava impactando a saúde, em termos de não ter mais cilindro, a falta de oxigênio para entubar as pessoas. Isso me assustou real, me assustou muito. E uma coisa também, com a chegada do Covid, algumas pessoas que morriam de infarto eram enterradas como se fosse Covid. Entendeu? Então, muitos familiares às vezes ficavam revoltados. Pessoas que queriam fazer exames, passar pelo médico. Mas eu acho, consulta. Antônio, que isso foi devido também à questão de ter tanta gente infectada, tanta morte, que eles não tinham nem tempo para diagnosticar real qual era o caso do É paciente. isso, mas se vocês pararem pra colocar claro na mente, muitas vezes o pessoal sorria no médico, às vezes só com dor de garganta, por causa de fake news, que acreditava em informação falsa que via na internet, que o povo desesperado começa a inventar um monte de coisa, igual a revolta mesmo da vacina, a falta de informação sobre a vacina fez o povo criar informações falsas. Sim. Acabou indo para só com dor de garganta, deve estar com Covid, vou lá. Acabava contraindo a Covid lá mesmo. Qualquer sintoma, qualquer dor, achava que tinha que ir, que era Covid. Na minha cidade mesmo, o pessoal saía de suas casas no meio da Covid, para não estar porque achava que tava Uma alergia, um espirro assim. Já Era que era Covid. Se você espirrasse em qualquer local, a galera ia achar que era Covid. Eu tive notícias que, tipo, eles relatavam que a China estava criando esse vírus de propósito para a erradicação de idosos, porque é um país que os idosos eles vivem muito tempo pela alimentação que eles têm uma saúde boa que vive muito tempo. E aí surgiu boatos que foi a China que criou esse vírus para erradicar os idosos. Aí eu ouvi boatos também que eles estavam enviando sementes com transmissão do vírus. Ouvi muitos relatos assim. E por causa disso também, os idosos ficaram com medo de se vacinar. Porque eles falaram assim, pô, com essas fake news, eles vão querer me matar. Porque eles querem tirar essa galera que é aposentada, que não trabalha. Porque os idosos eles falam, pô, eu sou incômodo pra eles querem me tirar. Entendeu? Então, tinha uma certa preocupação deles. E fora que quando surgiu, né, o fato de eles já começarem a criar a vacina e foi tão rápido que aí que assustou mais ainda a população em achar que não era eficaz, essa vacina não era eficaz, por ser ter sido tão rápida. Sendo sincero, eu acho que o que mais agravou isso foi onde o próprio presidente chegou numa entrevista internacional e mandou que o Brasil não era rato de laboratório. Ou seja, tá afirmando o quê? Que não tem garantia de nada, Não que a passou vacina credibilidade não passou para a população. nenhuma. E uma coisa que eu vejo é que os estudos estão sendo tá muito avançado ao longo do tempo. Então,
foi milhões de dólares investido, muito dinheiro, muito estudo. E o Brasil foi muito importante também nesses estudos, porque foi aqui no Brasil onde desenvolveu a Coronavac. Entendeu? Então foi muito importante para nosso país desenvolver uma vacina que, além de imunizar a nossa população, imunizou Mas também eu acho que foi devido também algumas pessoas, algumas galera. Eu acho que também foi devido o susto que foi, o medo que a população teve e o governo ele se assustou com essa pandemia em si. Então fez com que forçasse a pesquisadores a poder achar uma nova solução de uma nova vacina, né? E foi aí quando começou a criação do Coronavac. A galera tem medo do novo. E o novo gerou incertezas. E incertezas gerou notícias falsas. Bom, e em relação a quando começou a voltar a rotina normal dos estabelecimentos voltando a funcionar, que foi um retorno remoto, foi aos poucos, com todas as suas medidas e prevenções. As pessoas, por não ter ainda esse medo de não ter se vacinado ainda, o que determinou, que foi uma determinação de lei federal, que foi você ter tido tomado a vacina. Você poderia frequentar esse local se você tivesse a dosagem da vacina, no caso. E aí, que aí começou a obrigar as pessoas, e foi aí que começou realmente todos tomarem a vacina. Se você não tivesse tomado a vacina, você não poderia estar naquele local. E aí começou a amenizar a pandemia, começou a diminuir os casos, os índices começou a diminuir depois que todos começaram a tomar as vacinas. Bom, então a gente vai finalizando aqui nosso diálogo. Se vocês quiserem saber mais sobre as informações, vai estar o QR Code aqui em cima para vocês ficarem aí atentos sobre o nosso jornal.